Olá, na questão número 3, eu tenho essa função, que é uma função que a gente chama de função racional, né, que tem a divisão de dois polinômios, com uma raiz quadrada. Né? Então, tem esse polinômio sobre esse polinômio, raiz quadrada. Ele define que o A é o maior domínio possível que essa função pode ter. O A é um subconjunto de reais que representa o maior domínio possível que essa função pode ter. E o B, para esse domínio aí, vai ser o conjunto imagem dessa função. E basicamente ele quer saber quem é o A e quem é o B. Bom, como é que a gente acha o domínio de uma função que está dentro de uma raiz quadrada? A gente tem que respeitar dois mandamentos aqui. O primeiro mandamento é que eu tenho uma divisão. Se eu tenho uma divisão, esse denominador não pode ser zero. O primeiro mandamento de todos é: não dividirás por zero. Então, x mais 5 tem que ser diferente de zero. E o outro mandamento também que é muito usado é: não tirarás raiz de número negativo. Então, esse cara que está dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Então, basicamente, são as duas condições para achar o domínio. Mas aí você tem que estar ligado, né? Se o cara não está ligadão nessa questão aí, ele acaba fazendo conta à toa. Pô, como é que eu analiso uma divisão aqui, né? Como é que eu analiso uma fração polinomial, um polinômio em cima, um polinômio embaixo, com uma inequação? Maior ou igual a zero, menor que zero, coisas do tipo. Primeira coisa que você tem que fazer, que você tem que estar ligado, é fatorar os polinômios. Esse aqui já está simples, x mais 5, não tem como fatorar mais, mas o numerador, como é um cara do terceiro grau, tem como fatorar. E como é que a gente fatora? A gente fatora um polinômio buscando as raízes que a gente chama de raízes bonitas, as raízes racionais dele. E aí você observa que, pelo teorema das raízes racionais, para esse polinômio aqui numerador, as raízes dele vão ter a ver com os divisores de 125. Ou seja, você tem que testar ali 5 menos 5, 25 menos 25, 125 menos 125. Sempre você testa o 1 também, né? Porque o 1 é um número simples de testar para ver se é raiz ou não. E você fazendo isso, você vai observar o seguinte: um fato que você observa que as raízes desse polinômio, se você fizer aí um pause e for no rascunho e fizer o teste, você vai ver que as raízes desse polinômio são o 5 e o menos 5. Só que o 5 é raiz duas vezes. E você consegue, com o Ruffini, observar esse fato aqui. Esse polinômio numerador, eu consigo fatorar em x mais 5, que vem do fato do menos 5 ser uma raiz, vezes isso aqui. X ao quadrado menos 10x mais 25. E isso aqui, se você fatorar mais um pouquinho, é um quadrado perfeito. É x menos 5 ao quadrado. Então você observa que o numerador, quando você pesquisar as raízes desse numerador, através aqui dos divisores de 125, você vai encontrar que esse numerador pode ser fatorado desse jeito. Esse é o bizu sempre para questões que têm equação assim com funções racionais. Você tem que tentar fatorar os polinômios que aparecem. E você fatora através das raízes. E nisso você vai conseguir achar isso aqui. Logo eu vou ter o seguinte: se o numerador é isso aqui, x menos 5 ao quadrado, vezes x mais 5, se aqui em cima tem um x mais 5, quando eu fizer a divisão, esse x mais 5 vai cortar. Por isso que aqui está sobrando só isso. Eu tinha isso aqui, vezes o x mais 5, e estava dividido por x mais 5. O x mais 5 vai cortar, vai sobrar então que x menos 5 ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. E quando que x menos 5 ao quadrado é maior ou igual a zero? Isso vale sempre. Porque no final das contas eu tenho um número ao quadrado. Um número real ao quadrado é maior ou igual a zero para qualquer x. A única coisa que você tem que ter cuidado é que aqui, desde o início, a gente tinha essa condição. X mais 5 tem que ser diferente de zero. Então, eu resolvi isso aqui, ó, isso aqui, gerou isso aqui. Porque eu tinha aquele negócio lá, que era isso vezes x mais 5, cortei o x mais 5, sobrou isso. E eu não esqueça disso, também tem essa condição aqui. Não dividirás por zero, então x mais 5 não pode ser zero. Logo, eu concluo que x é diferente de menos 5. São as duas condições que eu tenho, hein? As duas condições que eu tenho. Isso gera isso, que é um negócio que vale sempre.
e x mais 5 diferente de zero gera que x tem que ser diferente de menos 5. Juntando as duas coisas, né? Em cima vale sempre, não vai ter problema, mas embaixo tem um problema. Então o que eu descubro? O conjunto A, que é o maior domínio possível que essa função pode ter, vai ser qualquer número real, exceto x igual a menos 5. A gente representa isso com conjuntos desse jeito. Escrevo que são os reais, menos o conjunto formado pelo elemento menos 5. Então vale todo mundo, exceto o número menos 5. E para você achar a imagem? Imagem, garoto, imagem é sempre um problema difícil. Tanto que para achar domínio, a conta às vezes pode ser feia, mas você provavelmente vai saber o que tem que fazer para achar o domínio. Pode ser que a conta seja muito feia, mas você vai saber como começar a questão. Para achar a imagem não tem um método fixo. Tem até um método de achar a imagem que passa por achar a inversa da função, que nesse caso seria pior ainda. Agora eu tenho que me aproveitar para achar a imagem, eu tenho que me aproveitar do que eu já achei da função. No final das contas, essa função aqui é a raiz quadrada desse número verde, né? Só que esse número verde eu vi que é x menos 5 ao quadrado. Por isso que eu estou dizendo isso aqui. A função, no final das contas, é a raiz disso. Então, a função, no final das contas, é a raiz de x menos 5 ao quadrado. Com essa restrição do x tem que ser diferente de menos 5. E aí tem uma pegadinha aqui muito boa. Quanto é que vai ser a raiz de x menos 5 ao quadrado? O desavisado me tasca aqui um corte, né? Corta o quadrado com a raiz e ignora botar em x menos 5. Cuidado, isso é uma casca de banana. Raiz de alguma coisa ao quadrado, quando esse negócio aqui é variável, o correto é dizer que é o módulo. Isso é uma das pegadinhas mais clássicas. Quando tem x, eu não conheço o valor, eu tenho que botar o módulo. Por quê? Para garantir que isso aqui vai dar um número não negativo. Porque raiz quadrada de alguma coisa, quando existe, é um número não negativo. Então eu tenho que botar um módulo para garantir isso. Cuidado, hein? Aqui era uma grande pegadinha nessa questão. Eu tenho que botar um módulo. Então a função é essa, módulo de x menos 5 para x diferente de menos 5, que foi a condição que eu já tinha achado aqui antes. E aí a melhor maneira de você achar a imagem, o conjunto imagem para uma função desse tipo aqui, é fazer o desenho. Desenha o gráfico da função. O gráfico de funções modulares com esse formato aqui vão ser sempre uma forma de V. E o V é parte do eixo x justamente onde isso aqui dá zero. Onde é que essa função aqui daria zero? Isso aqui daria zero no x igual a 5. Então, o gráfico disso é um V que toca o eixo x no 5. Que é justamente quando o x é 5, isso aqui dá zero. E ele vai ser um V sempre. Porque o módulo, isso aqui, x menos 5 puro, era uma reta que vinha lá de baixo. Mas quando a gente aplica o módulo, a gente pega a parte de baixo e rebate para cima. Aí nessa, a reta sempre vira um V. Então, esse é o gráfico dessa função. Vou chamar aqui de f. E agora, para descobrir a imagem, é olhar. Olha lá. A imagem são os valores de y associados a algum x. Então, para você descobrir a imagem, o que você tem que fazer é traçar retas horizontais. Essa reta horizontal aqui, por exemplo, ela cruza o gráfico. Se ela cruza o gráfico, quer dizer que o y correspondente a essa horizontal aí está na imagem. Essa reta horizontal aqui, por exemplo, não vai cruzar o gráfico, porque o V está daqui para cima, né? Eu estou traçando abaixo disso. Então quer dizer que esse y aqui não está no gráfico, não está na imagem. Então a imagem está da onde? Está do zero, do y igual a zero, para cima. Então a imagem dessa função é o R+, que a gente chama, que é todo mundo exceto os números negativos. Tem uma outra pegadinha aqui, porque a gente tem que lembrar que o x não pode ser menos 5, né? Então a função tem um buraco aqui no x igual a menos 5. Mas esse valor de y correspondente ao x igual a menos 5, ele está na imagem por causa do cara do outro lado. Se eu traçar uma reta horizontal aqui passando nesse buraco, não vai cruzar aqui na esquerda, mas vai cruzar lá na direita. Então esse valor de y está na imagem sim. A imagem é isso aqui só, R+. Então daqui eu descubro que o conjunto A, né, que é o domínio, o maior domínio possível é o conjunto reais, tirando o conjunto formado pelo número menos 5, e a imagem é o R+. Isso é uma questão extremamente, digamos, rasteira ali, né? É uma questão que
extremamente cheia de pegadinha, cheia de maldade. Se você não estiver muito atento nessa questão, você pode cometer vários erros. Então, a questão para você ali, se tiver errado antes, pensa, reflete, digere bem, porque é uma questão que, no final das contas, não é difícil, porém é cheia de pormenores, cheia de casca de banana para você cair, beleza? Não vai cair nessa não, hein? Até mais.